Shalom, Boker Tov, bom dia. É cedo aqui, durante o dia, que nós estamos gravando esse vídeo, né? Mais esse vídeo, para que nós possamos compartilhar o Tanakh, as Escrituras Sagradas, a Torá, a Brit Hadashah, para que você cada vez mais não só tenha esse conhecimento mais aprofundado, como também tenha esse amor muito mais dilatado, essa paixão pela Palavra de Deus, de modo que possa isso produzir em você, assim como produz em mim dia a dia, a retificação das nossas vidas, a elevação das nossas almas, a compreensão das Escrituras é fundamental. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos. Nós estamos trabalhando sobre, falamos sobre o arrebatamento, vamos falar sobre o milênio. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o milênio, e vou tentar, num vídeo, trazer algumas informações que possam te ajudar a entender melhor essa questão do milênio. Porque quando se fala nesse tema, se tem muitas vezes, para variar, né, uma bagagem de conhecimento, uma interpretação cristã, e não a verdadeira revelação das Escrituras Sagradas. O que eu quero dizer com isso? Que quando no cristianismo foi introduzida essa ideia da interpretação do milênio, se distorceu, obviamente, a grande realidade que está por trás disso. O milênio ele tem que ser visto de uma maneira bíblica e não institucional. Lembrando que não existe igreja nas Escrituras Sagradas, não existe isso. Onde está escrito igreja lá, são duas expressões, Edal ou Kahal, que são expressões que revelam a congregação de Israel, ou seja, congregação judaicas. E quando nós estamos lá no período da Brit Hadashah, no tal hereticamente e erroneamente chamado de Novo Testamento, as congregações ali, elas eram formadas quase que essencialmente de judeus que tinham passado a reconhecer Yeshua como Messias, e obviamente gentios que também receberam a mensagem e começaram a fazer parte desse grupo. Ou seja, em vez de eles montarem um grupo à parte, eles começaram a congregar com os judeus que também eram reconhecedores de Yeshua como Messias. Então essa é uma verdadeira congregação, e não uma igreja como se fosse só de gente. Eu queria iniciar hoje com um texto que vai dar origem à palavra milênio, né? A palavra millennium, no latim, significa 1000 anos. Então eu preciso entender qual é a base bíblica para interpretar o milênio, os 1000 anos. Tá? Então eu queria que a gente olhasse dois textos iniciais para a gente poder ter o entendimento. Lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 8, nós vamos ter o seguinte: meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Adonai é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro não está citando nada novo, ele está pegando o texto lá do Salmo 90, no verso 4, e está trazendo para a realidade daquela geração, que diz o seguinte lá no Salmo 90, verso 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Então, por que ele está falando isso? Poderia, assim, filosoficamente interpretar assim: é porque o tempo não existe para Deus, então 1000 anos para ele é como um segundo, 2 segundos, ou 1 segundo é como 1000 anos. Seria filosofar em cima disso, mas não é isso que o texto está dizendo. Aqui nós temos uma informação, uma revelação da Torá, do Tanakh, da Brit Hadashah, é muito mais profunda. Tá? O que ele quer dizer é o seguinte: se cada dia equivale a 1000 anos, ele está me passando uma informação, né? Ele diz assim: um dia para Adonai é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele está dizendo que, quando eu olhar a revelação de Bereshit, Gênesis 1, que a gente vai ver que levou 6 dias para criar tudo, né? Para formar, a criação toda foi no dia 1, mas toda a formação, né? Todo esse processo criativo do universo, da terra, dos seres vivos, do próprio homem, vai ser um período de 6 dias. Então ele está dizendo ali que não que literalmente são 6.000 anos que levou a criação, não é isso. Ali são dias mesmo, Yom em hebraico, né?
nós temos no Tanakh, né, chamado erroneamente de Velho Testamento, textos que dizem, né, que Adonai, né, Deus criou o universo, né, os céus e a terra em 6 dias. 6 dias, ponto final. Literalmente 6 dias. Tá? Yom. Tanto é que houve tarde e manhã, ou seja, ali está dando indicativo das 24 horas. Mas quando aqui nos textos de Salmo 90 e de 2 Pedro nós vemos que um dia equivale a 1000 anos, não é para eu fazer uma continha em relação à criação, mas entender todo o princípio que se revela de maneira profunda da Torá no seguinte. Nós tivemos, então, se nós fizermos uma contagem, pegar a Bíblia e fazer a contagem lá das gerações, né, eu ir para a ponta do lápis e fazer uma continha, nós vamos chegar que nós estamos hoje no finalzinho do 6º milênio. Ou seja, toda a história da criação já tem 6.000 anos, praticamente 6.000 anos. Tá? Praticamente está fechando 6.000 anos. E aí o que eu tenho de entendimento? Bom, parei, vamos ver. Se então há uma equivalência entre a criação, Deus já está me informando, seria uma pergunta básica, por que Deus criou lá em 6 dias? Por que não criou tudo em 2 dias, 3 dias, 4 dias? Ele queria mostrar ali um processo de criação. Tá? Então, se eu tenho aqui 6, e eu tenho hoje praticamente 6.000 anos, tá? Então há uma correlação. Se eu tenho aqui em Gênesis a criação do Shabá, o 7º dia desse processo, eu vou ter também um 7º milênio. É isso que o Tanakh está me revelando. Ou seja, note bem, ele está me trazendo a um entendimento de que depois de 6.000 anos eu terei um Shabá milenar. Por isso que na Torá nós temos muitas coisas relacionadas ao 7º. O Shemitah, né? Ou seja, 6 dias eu vou 6 anos eu vou plantar e colher, mas o 7º ano é um ano de descanso para a terra, um Shabá da terra. Eu vou ter aí o próprio Shabá, propriamente dito, né? Que nós temos que celebrar. Nós vamos ter... eu vou ter Shavuot, por exemplo, que é a contagem de 7 Shabbatot, né? No plural de Shabbat, vamos colocar em singular então para você compreender, 7 Shabbat, depois já então o Shavuot, né? Que eu vou levar a colheita, né? O fruto da minha colheita. E eu tenho também Yovel, que é traduzido como jubileu na Bíblia. Depois, a cada 50 anos, né? 49, 7 vezes 7, 49. Aí o próximo ano é o Yovel. O que é o Yovel? É o ano da libertação, quando os escravos são libertos, quando os endividados são perdoados. E aí tudo tem uma revelação, não é à toa que Adonai colocou isso para nossa obediência, para nossa... nós temos que festejar essas datas, para que isso fique incutido na nossa alma, valores que nós vamos nos dar de conta exatamente. Nós não vamos nos dar de conta, mas nós já sabemos que isso revela o milênio, que nós chamamos de era messiânica. E aí, se eu estou, veja bem, se eu estou no limiar, no finalzinho do 6º milênio, o que vem agora? O 7º milênio, que é o Shabá. E aí eu tenho que entender o que é esse Shabá milenar. Esse Shabá milenar é chamado lá em Apocalipse de milênio, simplesmente 1000 anos, né? Os 1000 anos. Então, o que é um Shabá? O Shabá é uma cessação do trabalho, das obras. Então, e também ele é o momento em que você deixa todos aqueles 6 dias de materialidade e se envolve num dia espiritual, ou seja, você vai se envolver ali espiritualmente, você vai se entregar, você vai se deleitar na companhia de Adonai pelo dia inteiro, por 24 horas, você vai celebrar esse dia, você vai estar em comunhão de família com o próprio Deus. Isso é Shabá, não é simplesmente um dia de folga. O Shabá, ele é uma celebração de um dia totalmente diferenciado dos outros 6, senão não seria Shabá. Por isso que eu não posso fazer nenhum trabalho, não posso fazer nenhuma obra nesse dia, porque é um dia de dedicação
total e de deleite, de prazer, de descanso na presença de Adonai. Então, quando eu tenho 6 milênios e eu contabilizar isso, são 6 milênios de muito trabalho, de lutar pela vida, de sobreviver, de trabalhar, de fazer N coisas para se manter vivos, e é desgastante. A própria humanidade, em todo o processo desses 6.000 anos, com altos e baixos, e com muitos sofrimentos, com dores, com aflições, com angústias, eu estou caminhando para o 7º milênio, que será o oposto de tudo isso. O 7º milênio será um milênio de paz, de saúde perfeita, de vida eterna, de redenção. Olha o Yovel, o jubileu, de perdão plenamente das dívidas, e a dívida maior é o pecado, né? Quando nós pecamos, nós estamos endividados com o nosso Senhor. Por isso que Yovel tem essa celebração, né? Quando o servo deixa de ser servo do seu Senhor no ano do jubileu. Ele passa a uma outra categoria, ele agora é um livre, né? Ele é um liberto. E da mesma maneira, no Shabá milenar, a servidão acaba, nesse sentido. E nós passamos uma categoria de libertos. E vem todo o processo. E eu tenho que entender o que as Escrituras me revelam sobre isso. Uma das coisas que eu preciso ter muito claro na minha mente, no meu coração, na minha alma, é que o milênio, ele aponta sobre tudo, gente, sobre tudo. Lembra no vídeo anterior eu falei sobre arrebatamento? Eu falei, arrebatamento, o foco do arrebatamento qual é? Israel. O foco do milênio é Israel. Aí eu vou mas Pedro, e os que não é de Israel? Calma, mas o foco é sempre a nação eleita, é sempre o povo eleito. Tá? Você vai começar, vamos dizer assim, você vai começar a cuidar do seu canteiro. Então, o foco vai ser a ferramenta que você vai usar para trabalhar no seu canteiro, certo? E a ferramenta para trabalhar no canteiro, chamado mundo, é Israel. Então, tudo vai acontecer na Bíblia para Israel. Quando o cristianismo ele vai lá e faz interpretações a seu favor, ele bloqueia todo esse entendimento, porque ele transforma tudo como se fosse para o cristianismo, como se fosse para o cristão. Então, ele bloqueia tudo isso e zera esse entendimento. Ele passa a ser uma doutrina de ignorância bíblica, porque ele tenta se colocar, o cristianismo tenta se colocar, ele cria lá, ele inventa a tal da igreja, ele tenta colocar a igreja no lugar de Israel, e ele tenta focar tudo para a igreja, mas ele não percebe que tudo é para Israel, tudo. Olha, a Bíblia ela é judaica, escrita para os judeus, para os judeus. O próprio Messias é judeu e ele mesmo declara, eu vim para o povo de Israel. Ou seja, ele vem para o povo judeu. Ele não está ali especificamente para os gentios. Tudo é para os judeus. Os 12 apóstolos são judeus. Você vê lá os 12 portões da cidade de Jerusalém que desce dos céus, são com os nomes de judeus, das tribos de Israel. Para você compreender, você não entra na cidade de Jerusalém celestial, que desce para a terra, sem passar por esses portões. Ele literalmente está dizendo que você não vai conseguir entrar em Jerusalém se não passar pelas 12 tribos de Israel. Ontem eu estava estudando com os amigos, eles vão lembrar disso, a gente tem o santuário, né, o tabernáculo. Se você conseguir imaginar, eu vou colocar um desenho na tela para você perceber, uma imagem para você perceber. Nós temos o santuário, o tabernáculo. Na volta do tabernáculo nós vamos ter a tribo de Levi, né? Depois nós vamos ter as outras tribos também na volta. E fora das tribos de Israel está o restante do mundo. Então repare que o tabernáculo não está em outro lugar a não ser no centro de Israel. A mesma coisa o templo. O templo vai estar o templo esteve e vai estar de novo em Jerusalém. Israel na volta do templo e o mundo na volta de Israel. Então, para chegar ao templo, tem que passar por Israel. O milênio, ele é algo extremamente maravilhoso e fantástico para Israel. Porque Israel, até o limiar do milênio, ele vai estar sendo perseguido, maltratado, espalhado pelo mundo, odiado pelas nações,
assassinados, vão ser preconceituados, vão ter N ações anti-Israel durante toda a história, toda a história da humanidade já teve, né? Eu estou dizendo que até o finalzinho do 6º milênio, Israel vai continuar sendo massacrado, atacado, vilipendiado, humilhado, espalhado, continua espalhado pelo mundo. Então isso é um trabalho enorme de Israel se manter vivo, e se manter vivo para a Torá. A Torá, lembra que eu sempre digo isso, a Torá é o elemento conector com Adonai. Ninguém pode se aproximar, preste bem atenção, ninguém pode se aproximar de Adonai sem a Torá. Aí, novamente, surge aquela pergunta, mas e o Messias? O Messias, ele é a própria Torá, não? Por quê? Ele é o elemento que vai fazer a redenção. Mas ele não vai fazer a redenção, tá, agora vocês estão todos salvos, pronto. Podem continuar fazendo o que vocês estão fazendo, sigam de boa a vida de vocês, aí não tem problema nenhum. É claro que não. Se nós olharmos as Escrituras, o Messias é aquele que trará o ensinamento da Torá. O Messias é aquele que fará com que a Torá seja obedecida por todos, incluindo os gentios que desejarão fazer parte do povo de Deus. A Torá, ela é o elemento conector. O próprio Yeshua, o próprio Messias diz, eu não vim a revogar a Torá, eu vim preenchê-la, vim dar mais preenchimento dela espiritual para que vocês possam obedecê-la. Ele não vai passar uma letrinha sequer da Torá. E aquele que não cumpri-la, aquele que ensinar que não deve cumpri-la ou alterá-la, ele vai ser mínimo no reino dos céus. O que significa isso? Ele vai ser sumido, não vai se enxergar. É o que o texto original quer dizer. Não vai participar do reino dos céus. E aí a gente vai ver todo o tempo Yeshua dizendo, aquele que me ama guarda meus mandamentos. E ele vai citar N vezes nos evangelhos essa importância da obediência dos mandamentos, que é a Torá. A dificuldade que o cristianismo criou um paradigma de que existiu uma época da Torá e agora é a época da graça. Isso é tão absurdo como se dizer que é possível pegar hidrogênio e oxigênio que compõem a água e dizer, agora a nossa água vai ser só oxigênio. Não vai ter água. Nós precisamos de hidrogênio e oxigênio para poder formar água. Se você separar e botar o hidrogênio já é passado, agora é só oxigênio, você não vai ter água, não vai ter vida, não vai ter vida eterna. A Torá é eterna. A Torá procede de Adonai, foi ele que desceu dos céus e deu a Torá. E no momento que ele deu a Torá, isso é eterno. Senão não haveria confiabilidade no próprio Deus. E se o Messias pregasse alguma coisa contrária à Torá, ele não seria o Messias, ele seria qualquer pessoa, menos o Messias. Um líder religioso, seria um maluco, um herege. Mas como Yeshua é o Messias, ele é sagrado, santo e bom. E isso são atributos da própria Torá. Quando eu vejo que os apóstolos ensinam a permanência na Torá, o Paulo, que é tão distorcido pelos cristãos, ele diz, olha gente, os mandamentos são bons, santos e justos. Ele diz que todo Israel será salvo. Ele não prega contra a Torá, ele prega contra o legalismo. Ou seja, quando eu começo a praticar as coisas mecanicamente, e não por amor a Deus, por temor a Deus. É muito fácil dizer, olha, tem que fazer a circuncisão da criança no 8º dia, ele vai lá e faz a circuncisão. Mas eu tenho que colocar meu coração, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo a circuncisão do meu filho porque a Torá me ordena e porque isso é sinal do Altíssimo nas nossas vidas. Nós não somos circuncidados por um mero capricho ou alguma coisa metódica e sistemática. Isso é porque é uma aliança de Deus conosco. Veja, não é nem uma aliança nossa com Deus, mas de Deus conosco. E nós obedecemos a Torá, porque a Torá, ele diz lá em Deuteronômio, em Devarim, depois de listar toda a Torá, ele diz, eis que eu coloco diante de vocês agora, a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham a vida para viver. A Torá é vida. A Torá é vida. Quando Yeshua diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se eu pegar essas 3 palavras, caminho, verdade e vida, e olhar lá na Torá, e nos Salmos, por exemplo, e nos profetas, eu vou ver que são elementos que identificam a Torá. Então, o milênio, ele é algo espetacular, maravilhoso. Ele é a cessação dos problemas,
de guerras, de lutas, de mortes, de doenças, e a entrada em 1000 anos de plenitude, de shalom. Só que até chegar ao milênio, eu vou ter a piora da sociedade, a piora da humanidade. A humanidade vai piorando, até ela chegar ao máximo de podridão moral e espiritual, e também as nações se levantarão. Veja bem, esse é o indicativo. As nações se levantarão para atacar Israel. Não é mais um grupinho aqui, outro grupinho ali, outro povinho ali que vai atacar Israel. São as nações que se levantarão para atacar Israel. E isso caracterizará um momento de grande aflição, chamado de a grande tribulação para Israel. Israel vai passar um sufoco nesse momento. Muita gente vai morrer em Israel. Muitas mulheres serão violentadas em Israel. Está lá nas Escrituras. E nesse momento de grande dor, de grande sofrimento, quando Israel não terá a condição, porque hoje Israel está conseguindo responder aos inimigos, mas nesse momento histórico, quando Gog levantará Magog, Gog é um líder espiritual e físico, obviamente, mas que reúne Magog, que é um ajuntamento de nações, para atacar Israel. E essa guerra que vai ser caracterizada por uma invasão a Israel, essas nações, esses exércitos das nações, passarão pelo vale de Josafat, o vale de Josafá. E Josafat em hebraico significa Adonai julgará. Então, nesse vale, as nações serão julgadas. A batalha no Monte Megido, Ar-Megido, batalha de Armagedon, fica nessa região mesmo que eu estou falando. E fica de frente a Jerusalém. Vai ser de cara com o templo, né? Então as nações se levantam e vão trazer muita dor, muito sofrimento para Israel. E é nesse momento que Israel, já sem forças, clamará a Adonai, pedindo perdão e pedindo que o Messias venha de uma vez. E o Messias virá. Então nesse momento atinge a plenitude do tempo, dos milênios, e também a plenitude de Israel, ou seja, esse amadurecimento espiritual de Israel como um todo. Então, quando o Messias vem, ele vai trazer todos os judeus para Israel, do mundo inteiro, gente. E isso é o arrebatamento. Isaías diz: quem são esses que como pombas estão voando? Né? A ideia do arrebatamento. Os judeus serão retirados do mundo, de todos os lugares do mundo, de uma maneira sobrenatural, e eles serão levados para Jerusalém, para Israel, para um Israel totalmente refeito. E lá eles terão os seus corpos glorificados. É a primeira: os mortos serão ressuscitados e os judeus vivos serão transformados e conduzidos para Israel, para viver os 1000 anos com o Messias. Isso é um milênio, tá? Esse viver esses 1000 anos nesse Israel vai estar numa condição totalmente inimaginável. É aquilo que está escrito em Isaías e que Paulo repete: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano o que Adonai tem preparado para aqueles que o amam. Isso, gente, mas só os judeus. Todos aqueles que forem enxertados em Israel também serão levados para Israel. Tá? Quando é preciso ter entendimento da Torá, gente, porque olha só, quando o povo de Israel, né, o povo hebreu, sai do Egito, guiado por Moisés, quem é que vai junto com o povo de Israel? Uma grande quantidade de estrangeiros, está lá. Tanto é que nos mandamentos da Torá, Moshe, né, passa os mandamentos da seguinte maneira: uma mesma Torá terás para o nativo, que é o povo de Israel, e para o estrangeiro que vive entre vocês. O próprio estrangeiro que vive em Israel terá que ter as mesmas obrigações de cumprimento da Torá, ele vai ter que celebrar as mesmas festas. Então, por quê? Porque agora Adonai está olhando aquele estrangeiro não mais como um estrangeiro, mas como um nativo de Israel. Ele está enxertado ali, ele foi colocado ali. E isso é muito interessante, porque isso denota o que Paulo está dizendo lá em Romanos, que os gentios estão sendo enxertados na oliveira. E a oliveira é Israel. Então todo esse povo será transportado, isso é um arrebatamento para Israel,
para que viva lá o milênio, os 1000 anos, com os corpos glorificados, ou seja, não haverá mais experiência de morte, de luto, de dor, de nada. Nesse contexto, nós teremos do lado de fora as nações que ainda estão para passar pela segunda etapa da ressurreição, porque elas precisam agora aprender com Israel, que está já vivendo com seu corpo glorificado, já não tem mais morte, já estão vivendo a eternidade, enquanto que as pessoas que não reconheceram Israel como povo eleito de Adonai, não reconheceram a Torá de Adonai, e não reconhecem o Messias como sendo a manifestação, a Elohut de Adonai, vinda na terra, essas nações ainda estarão numa situação totalmente diferente da que Israel já está passando lá dentro do novo Israel. Tá? E aí o Messias vai reinar nesses 1000 anos, e esse reino é um reino de paz, de amor total, de extrema sabedoria. Por que Israel é um povo sacerdotal? Porque é Israel que vai conduzir para o mundo inteiro a Torá. Então, as nações que sobraram, eu quero lembrar que nessa batalha final, que está lá, a gente vê no texto de Ezequiel, vê nos textos de Zacarias, eu vou trabalhar isso em outros vídeos para vocês perceberem a riqueza de informações, as nações que vieram para atacar Israel, elas vão ser destruídas. Ali mesmo, no entorno de Jerusalém, elas vão ser destruídas. Milhões de pessoas vão morrer nessa batalha. E vai sobrar outro tanto de gente no mundo. Esse outro tanto de gente no mundo vai ter essa chance de adorar a Adonai, se submetendo à Torá e reconhecendo Israel como a nação eleita. Então o milênio, ele é propriamente dito, em primeira etapa, para Israel. E de lá, é como se abrisse a torneira em Israel e vai sair água viva de Israel para as nações. As nações que beberem dessa água vão ter a eternidade. Tá? Porém, aqueles que se recusarem, obviamente, terão a morte eterna. E começa com o milênio, por quê? Porque é o ano, é o Shabá milenar. O Shabá, ele é o momento, você precisa entender isso também. Claro que quando nós terminamos o Shabá aqui na nossa semana, a gente retorna para o primeiro dia, né? Mas na ideia da Torá, no Shabá milenar, né? Porque isso é uma maneira de ensinar, né? Porque Adonai quer mostrar o que acontece. O Shabá é a porta para a eternidade. É isso que eu, de uma maneira muito simples. O Shabá é a porta para a eternidade. Se eu entro no Shabá, eu estou tendo eu estou sentindo um pouco da eternidade. Mas quando vier o Shabá milenar, o fim desses 1000 anos, vamos dizer assim, o oitavo. Esse oitavo, entre aspas, né? Esse oitavo, ele é a própria eternidade. Então, quando nós terminarmos os 1000 anos, o oitavo, entre aspas, que nós não vamos contar como 8, mas vamos dizer que é o oitavo só para poder entender. Ele é a finalização dos 1000 anos, né? Do Shabá milenar. Ele implica não no retrocesso, mas naquilo que o próprio Deus desejou lá no início da criação. Será o mundo da criação. Então, os animais serão transformados de novo, a vegetação vai ser transformada, a natureza vai sofrer uma transformação tamanha, e a própria humanidade vai passar por uma transformação. Não haverá mais guerras, não haverão mais guerras. Os textos dizem que converterão as suas armas de guerra em arados, ou seja, para cultivar a terra, para cuidar da natureza. Então esse processo de cuidar da terra, de plantar e de colher, vai ter continuidade, mas de uma maneira abençoada. A humanidade estará num momento tão evoluído, usando uma expressão comum, né? Uma evolução tamanha espiritualmente, que não há mais guerras, não há mais mortes, não há mais doenças, não há mais perigos, e tudo que diz lá em Zacarias é que representantes dessas nações terão que ir de ano em ano
celebrar a festa de Sucote, das barracas, lá em Israel, lá em Jerusalém. Para quem acha que o pessoal vai viver no céu, não é. É o céu que vem à terra. Gente, a Torá diz o quê? Que Deus desceu no Monte Sinai e revelou a Torá para Israel. É Deus que veio, não foi ninguém que subiu. É Deus que veio. E quando a gente vai lá para o Apocalipse 21, a gente vê, o João vê a Nova Jerusalém descendo, não é subindo, ela está descendo para ser habitação entre os homens. E isso precisa de uma compreensão de que é essa Jerusalém que está descendo. Como é que é essa Jerusalém? Esse é outro vídeo, tá, gente? Porque senão a gente estica demais aqui. Mas eu quero que você entenda que o milênio é um milênio para Israel, e de Israel sairá a Torá para a humanidade. Está lá em Isaías. De Sião sairá a Torá para todos os povos, para todas as nações. E isso vai construindo uma ideia muito maravilhosa de milênio. Os sábios apontam que o milênio, ele é um milênio para Israel. E essa redenção de Israel vai repercutir para toda a humanidade. É isso que a gente precisa ter em mente. E é claro que nos momentos que antecedem o milênio, vai haver toda essa convulsão da humanidade. É preciso. A humanidade vai chegar ao fundo do poço, a podridão moral e espiritual, para poder ser elevada. É preciso que haja uma compreensão de que no momento que você está no fundo do poço, você só tem uma saída, para cima. E claro que muitos, milhões e milhões e milhões terão a morte eterna, mas outros tantos milhões compreenderão, terão amor à Torá, terão amor a Jerusalém, terão amor ao povo de Israel, e no resumo, terão amor a Adonai. Então isso repercutirá em toda a humanidade, e a humanidade será refeita. É uma recriação, é como se fosse um Bereshit de novo, tá? Na verdade é um retorno para Bereshit, para aquele período adâmico antes do pecado, antes de Adão pecar. Porque Adão, gente, eu costumo dizer o seguinte: o pessoal traduz Adão como homem, mas não é, a tradução não é homem. Homem é Ish em hebraico. Adão é humanidade. Certo? Em Adão estão todas as almas da humanidade. Então, quando nós retornarmos para esse período de Adão, significa que toda a humanidade voltou para Adão como ele era, perfeito, saudável, eterno, e que se comunicava diretamente com Deus. Deus tinha contato com ele no Éden. E quando no milênio nós teremos contato com o Rei Deus, que é o Messias. E é claro que quando nós entrarmos no oitavo, né, que eu estou falando para vocês, o próprio Deus se manifestará entre nós e habitará entre nós. É claro que uma manifestação dele, né, porque como que a criação pode conter o Deus? Mas a era messiânica, ela é uma era de esplendor, de maravilha. Eu preciso entender isso para que a gente possa mergulhar mais e mais ainda, né? Então note que quando eu vou lá para o texto de Deuteronômio 30, verso 1, o próprio Moshe profetiza que depois dos judeus serem dispersos, né, a diáspora espalhada pelos 4 cantos da terra, virá um tempo que eles se arrependerão e voltarão para Israel, onde cumprirão os mandamentos da Torá. Está lá em Deuteronômio 31. Isso significa o quê? Que é o período messiânico. Ele vai ser espetacular. Quando eu vejo lá a profecia de Balaão, que ele tentou amaldiçoar, mas se deu mal, teve que abençoar, ele faz o contrário. Ele diz dessa redenção de Israel guiado pelo Messias, que é o milênio. O Jacob, ao abençoar os filhos, profetizando sobre os filhos, lá em Bereshit, Gênesis 49, 10, ele transmite essa ideia da redenção através de Judá, da tribo de Judá, e fala, até que vem a Shiló. Shiló é o nome para uma designação para o Messias. Quando eu vejo Isaías, capítulo 11, verso 6, diz o seguinte: o lobo deitará com o cordeiro. Significa o quê? Que haverá mudanças na natureza tamanha que não haverá mais predador e predado. Não haverá mais derramamento de sangue. E ao mesmo tempo, a lição é de que se o lobo está deitando com o cordeiro, nós estamos vivendo um momento de total mudança
da criação. Tudo voltou ao período do Éden. Tá? E depois eu quero que você mergulhe comigo na questão dessa nova Jerusalém que desce do céu. Tá? O próprio Sanhedrin, o Sinédrio, ele vai ser refeito. Os juízes de Israel julgarão o mundo, tá? Junto com Israel. Mas nós teremos os 71 juízes de novo reestabelecidos para julgar o mundo. O mundo precisa de juízes constantemente. O juiz não tinha só a função de, como o pessoal acha que era só mandar matar ou mandar soltar. Não, os juízes são corretivos, administradores. Eles corrigem a humanidade, numa escala menor. Eles corrigiam Israel para a volta, para o cumprimento da palavra de Deus, a Torá. E a humanidade toda vai estar debaixo desse Sanhedrin, tá? E guiado pelo próprio Messias, dirigido pelo próprio Messias. E nós temos lá que o Eliarro, o profeta Elias, virá antes do Messias. Então, se ele vir antes, ele vai produzir toda uma série de profecias, anunciações, que vão impactar a humanidade sobre a vinda iminente desse período milenar da era messiânica. A gente usa mais a ideia de era messiânica do que milênio, né? Porque para as pessoas poderem entender que o milênio está associado à era messiânica. E nós temos outros textos. Apocalipse 22, por exemplo, diz o seguinte: eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adultos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam mentira. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Adonai, Yeshua. O que ele está falando aqui? Adão e Yeshua. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, primeiro Yeshua está se apresentando. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Se você pegar esse texto e olhar para Isaías 42, 43, você vai ver que é a designação de Adonai. Então, o próprio Messias está dizendo: eu sou Adonai. Não tem trindade. Não tem trindade. Trindade é uma invenção do paganismo. E aí ele diz mais ainda: olha, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, tem que passar por uma purificação. Onde? No sangue do Cordeiro. Isso significa que eu preciso ter a confiança de que realmente Yeshua, ele é o Cordeiro que o próprio Deus, né? O homem Messias é o próprio Cordeiro que é oferecido pelo próprio Deus para que haja perdão para a humanidade. Inicialmente para Israel, mas para toda a humanidade, para todos aqueles que confiarem no Messias e viverem da prática dos seus mandamentos, que é a Torá. E ele diz o seguinte: e essas pessoas terão direito à árvore da vida. O que é a árvore da vida? É a eternidade, gente. Vai viver eternamente. Tá? E possam entrar na cidade pelos portões. Os portões, gente, eu falei, os portões têm os nomes das 12 tribos de Israel. O acesso a essa cidade é através de Israel. E ele diz assim: quem vai ficar de fora? Os cães, os feiticeiros, os adultos, os homicidas, os idólatras, todos aqueles que amam e praticam mentira. Ficar de fora significa não ter acesso à eternidade, à vida eterna. Então vai ter o quê? A morte eterna. O total desligamento da bondade, da graça, das bênçãos celestiais. É um sofrimento eterno. É um sofrimento eterno. Tá? E ele vai, né? Aí ele diz assim: o Espírito e a noiva diz, ou seja, o Espírito que está em cada alma, cada judeu, cada gentil que reconhece Yeshua como Messias e que vive a Torá, ele vai dizer: vem logo, Messias, por favor, vem logo. A noiva é Israel. A gente vê isso nos textos das Escrituras. Não é a igreja, não, é Israel. Tá? E ela diz: vem logo. Esse clamor é que vai trazer o Messias. E aí ele diz o seguinte: aquele que tem sede, venha. Sede da água viva, a água que traz vida. Ele diz: venha, ele está dizendo: venha, é um chamamento. Ou seja, o milênio, ele é um chamamento. O milênio acontece para Israel, mas ele é um chamamento para a humanidade se dirigir a Israel. E o que vai ter lá em Israel? O próprio rei, o próprio Messias,
a Torá, o templo sagrado, a Nova Jerusalém. Gente, é maravilhoso falar do milênio nesse sentido, mas se você não tiver o entendimento e o amor pela Torá, você não vai ter essa compreensão. Você vai ficar acreditando contra a carochinha da igreja, que não é verdade. Infelizmente eu tenho que dizer, não é verdade. Tá? Diz ainda assim lá em Isaías 11, morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, e com o cabrito se deitará, a vaca e a ursa pastarão juntas, brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento de Adonai, como as águas cobrem o mar. Olha esse texto aqui, gente. Primeiro você tem essa visão clara de que a natureza vai passar por um processo de mudança, para que não haja mais um predador e o predado, a vítima, sangue, morte. Volta lá ao Éden, que todos os animais eram inclusive vegetarianos. Tá? E aí mais ainda, ele diz assim, brinca a criança de peito na toca da cobra, da áspide. Se tem criança de peito, nós temos a ideia de não mais existência da morte, mas a continuidade da vida. A ideia é essa. Tá? Ele vai brincar com a cobra, e a cobra não representa mais mal para ninguém. E ele fala, não se haverá, mas não tem mais dano algum, não tem mais mal nenhum no monte de Sião, no monte santo de Adonai. O monte santo é Sião, é a Jerusalém. Você percebe que o milênio ele aponta para Sião. Isso é muito importante, muito importante. Sabe quando a gente vê aqueles filmes que o pirata ele vai lá em busca daquele sinalzinho lá, que é onde está o tesouro? Tá? O tesouro não está espalhado no mundo, o tesouro está lá naquele lugar. Ele tem que ir até aquele lugar para poder usufruir do tesouro. É Jerusalém, Sião, esse sinalzinho. A humanidade tem que ir para lá para ser beneficiada e gozar o milênio. Senão ela não vai ter essa experiência do milênio que está acontecendo dentro de Israel. O milênio fora de Israel, ele vai ser um período de mudança, sim, mas um período de fazer com que as pessoas se deem de conta, se arrependam e vão até Israel. Como diz Zacarias, tem que celebrar de ano em ano a festa de Sukkot, porque na festa de Sukkot, na festa das barracas, é que o Israel será atacado. Como tem sido, se você olhar, sempre Israel tem sido atacado na festa de Sukkot. E a grande guerra, a grande tribulação para Israel vai ser na festa de Sukkot. Então, como se Deus estivesse dizendo assim, olha, vocês atacaram o meu povo na festa de Sukkot, agora vocês têm que vir em todas as festas de Sukkot para celebrar aqui. Que é um sinal de que houve reconhecimento de Israel e do Messias de Israel. E ele diz assim, a terra se encherá, né, do conhecimento de Adonai, como as águas cobrem o mar. Ou seja, vou ver o mundo, a gente olha a grande extensão de água no mundo. Ele está dizendo, a minha palavra, a Torá, o conhecimento de Adonai, vai se espalhar para o mundo todo. E a humanidade vai ter esse conhecimento. É um momento de mudança comportamental, de santificação para sempre. Tem muita coisa para falar, gente, sobre o milênio. Então, eu vou dar continuidade no outro vídeo, porque é muita coisa, muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei na metade do meu roteiro aqui, que eu deixei escrito aqui para poder seguir. Tem muita coisa para a gente conversar. Mas participa aí, traga o seu comentário, a sua mensagem, curta o vídeo, se inscreva no canal, nos ajude a fazer com que o canal seja mais conhecido, porque o meu desejo é que as pessoas amem a Torá e tenham um conhecimento verdadeiro das Escrituras, e que eu possa, de alguma maneira, cooperar com você, meu irmão, minha irmã. Eu desejo do fundo do coração que a Adonai te abençoe, te guarde, te santifique e alimente esse desejo na alma de se preparar para um milênio. Um beijo no coração.